Sr. Presidente, Srs. Deputados, no passado dia 25 de março, o Conselho de Ministros aprovou e deliberou remeter à Assembleia da República o relatório anual de segurança interna relativo a 2009, elaborado pelo Ministério competente e com a expressa referência que o mesmo tem por base a criminalidade registada pelos órgãos de polícia criminal. No comunicado emitido pela Presidência do Conselho de Ministros, foi dado destaque à diminuição da criminalidade participada em alguns distritos e feita a comparação com a média europeia, uma vez que, por enquanto, a criminalidade participada em Portugal é mais baixa que aquela. À semelhança do relatório, o comunicado termina com a enumeração de várias medidas a implementar em 2010. O Governo, talvez por falta de tempo, não analisou nem comparou os elementos estatísticos dos distritos onde a criminalidade aumentou, como, por exemplo, o Distrito do Porto, onde, de acordo com os dados do relatório, o crime aumentou de 2008 para 2009 em 6,9%, o que correspondeu a um aumento de mais 4.488 crimes, assumindo destaque pela negativa os crimes violentos e graves, que atingiram o número de 3.846, mais de 10 crimes violentos e graves por dia. Senhores deputados, no dia seguinte, 26 de março, o Ministério da Administração Interna organizou as jornadas de segurança, nas quais o Sr. Ministro apresentou o referido relatório. Na sequência dessa apresentação, o Sr. Juiz Conselheiro Mário Mendes, Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, orador convidado das jornadas, comentou que o crime no eixo Porto-Braga é alarmante. Infelizmente, nada que não tivesse sido já dito pelo PSD, nomeadamente pelos deputados eleitos pelo Círculo do Porto, os quais, num documento elaborado em setembro de 2009, no contexto das eleições legislativas, denominado Compromisso com o Porto, afirmaram o seguinte: a questão fulcral no domínio da segurança passa pela gestão dos recursos humanos. Jamais se conseguirá ter uma política de segurança eficaz sem homens e mulheres mobilizados, respeitados e com autoridade. O combate à criminalidade, referiu-se então, não pode descurar a prevenção e a dissuasão criminais e a execução de programas que visem a diminuição de comportamentos antissociais. Os portugueses, concluía-se no referido compromisso com o Porto, demonstram um elevado sentimento de insegurança, o qual atinge os seus níveis máximos no Distrito do Porto, onde a elevada taxa de desemprego, a mais alta do país, constitui uma verdadeira situação de alto risco para o surgimento de condutas criminais e antissociais. Com efeito, senhores deputados, como explicar a centenas de milhares de desempregados as notícias a que diariamente assistem sobre gestores nomeados pelo Governo que num ano ganharam muito mais que alguma vez eles ganharão numa vida de trabalho? Quanto a estes tais, senhores deputados, que os próprios dirigentes socialistas, em ato público de meia-culpa, consideraram obscenas. Senhores deputados, como explicar aos mais de meio milhão de portugueses desempregados que o Primeiro-Ministro, a coberto de um parecer que o Ministro da Presidência apelidou de generoso, defenda que um deputado em exclusividade de funções e nesta qualidade beneficiando do respectivo subsídio pode exercer qualquer outro tipo de atividade desde que na sua declaração de IRS não apresente rendimentos desse trabalho extraparlamentar? Sr. Presidente, Srs. Deputados, o relatório de segurança interna, se por um lado já contém em si dados alarmantes, por outro lado, constitui um fator de grave preocupação ao ser lido e interpretado como entendemos que deve ser feito, em conjugação com dois estudos que também foram apresentados nas referidas jornadas de segurança. O primeiro destes estudos foi elaborado a pedido do Ministério da Administração Interna pelo ISCTE, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, com o objetivo de medir a vitimação e o sentimento de insegurança da população portuguesa e, desse modo, clarificar
a relação entre a criminalidade participada às forças de segurança e a criminalidade real. Consistiu na realização, numa amostra representativa dos 308 municípios do país, de vários milhares de inquéritos presenciais. As conclusões não podiam ser mais preocupantes. 50% dos inquiridos, no escalão etário dos 25 aos 64 anos, referiram que tinham sido, já durante algum período da sua vida, alvo de roubo. Destes, 70,9% afirmaram que não reportaram a ocorrência às autoridades. Se a criminalidade participada constante do relatório de segurança interna é por si só preocupante, a criminalidade real, como resulta deste estudo, é muito superior àquela. À pergunta: sente-se seguro em Portugal? Senhores deputados, 56,6% dos inquiridos responderam que se sentem inseguros ou muito inseguros. Com efeito, senhores deputados, como esperar que os portugueses participem nos crimes de que são vítimas quando veem os processos judiciais arrastarem-se durante anos nos tribunais, mesmo nos casos em que um dos interessados é o próprio Primeiro-Ministro? Como esperar que os portugueses se sintam seguros se, de acordo com as referidas estatísticas, 115 deputados desta Câmara e 8 ministros do atual Governo já foram vítimas de roubo? Senhores deputados, o segundo estudo foi realizado pelo Instituto de Criminologia da Faculdade de Direito do Porto e visou caracterizar a delinquência juvenil nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Foram inquiridos 3.000 alunos do terceiro ciclo de ensino básico e ensino secundário. 47,7% dos jovens inquiridos referiu que já tinha praticado pelo menos um ato delinquente, aqui se englobando atos contra o património, contra a integridade física e outros tipos de delinquência, sendo que 33,6% destes jovens reportou que tal facto tinha ocorrido nos últimos 12 meses. No domínio dos comportamentos desviantes, 25% dos jovens referiu que já alguma vez provocou distúrbios, tendo incomodado ou assustado outras pessoas. Senhor Presidente, senhores deputados, o sucesso de uma política mede-se pelos resultados. No domínio da segurança de pessoas e bens, os resultados são, infelizmente para os portugueses, francamente negativos. Disse: